Em outubro de 2021, durante a época mais bela do ano em Vermont, quando as folhas se tingem de vermelho e laranja vibrantes e turistas de todo o país visitam a região para admirar as paisagens outonais, uma jovem enfermeira de 22 anos desapareceu misteriosamente durante o que deveria ter sido uma viagem romântica de aniversário de casamento. Emily Ferlazzo havia se casado apenas um ano antes com um homem quase 20 anos mais velho. E apesar das preocupações de sua família sobre alguns sinais preocupantes no relacionamento, ninguém poderia imaginar o horror que estava por vir. Bolton, Vermont, é uma pequena cidade montanhosa com cerca de 5.000 habitantes, cercada por florestas infinitas, colinas e lagos no oeste da Nova Inglaterra. É o tipo de lugar onde pessoas aposentadas vão para viver em paz com a natureza, longe do agito das cidades grandes. Em outubro de 2021, a região estava no auge da temporada de turismo pelas folhas outonais, com estradas sinuosas cheias de visitantes admirando as cores vibrantes de vermelho e laranja das árvores. Era o momento perfeito para viagens românticas, com dias frescos ideais para passeios, cafés com latte de abóbora e cidra de maçã, enquanto as decorações de Halloween começavam a aparecer. Emily Ferlazzo era uma jovem de 22 anos, uma enfermeira registrada dedicada que trabalhava para ajudar os outros. Nascida quando sua mãe ainda era caloura na faculdade, ela cresceu de filha única para a irmã mais velha de 5 meninos, 4 do primeiro casamento da mãe e 1 do segundo. Desde criança, Emily era carinhosa, com uma natureza gentil que a levou a se tornar assistente de enfermagem licenciada no Hospital Geral de Laconia, em New Hampshire, e depois no Centro Médico da Universidade de Vermont. Ela amava fazer as pessoas felizes, era uma agradadora nata com instinto maternal forte, mostrado no amor por animais e na relação próxima com o irmão mais novo. Talentosa, cantava em shows de talentos da escola, soltando a voz em músicas favoritas e tinha um lado criativo, sonhando em voltar para a escola de cosmetologia após um curso de esteticista que abandonou para seguir enfermagem. O relacionamento de Emily com Joseph Ferlazzo, um tatuador de 41 anos, era marcado por problemas desde o início. Eles se conheceram em julho de 2020, em Essex Junction, Vermont, e após um romance rápido de apenas 4 meses, casaram-se, apesar da diferença de quase 20 anos que preocupava a família dela. Joseph, originalmente de New Hampshire, trabalhava na Body Art 2 em Burlington, Vermont, e tinha conexões na área, incluindo amigos e família. O casal vivia em uma van convertida que eles mesmos reformaram, estacionada muitas vezes na propriedade dos pais de Emily em Northfield, New Hampshire, durante a pandemia, quando o trabalho dele como tatuador e body piercer diminuiu, enquanto ela seguia na linha de frente como enfermeira. A família de Emily ignorou vários sinais de alerta sobre Joseph. Os pais dela, especialmente a mãe, Adrienne, achavam-no controlador demais, notando como Emily tinha que sempre provar que não o traía, saindo cedo do trabalho para acalmá-lo ou deixando ele segui-la pela cidade. Houve episódios de brigas ruins, com Emily aparecendo com hematomas nos braços, coxas e peito. Ela atribuía a arranhões do cachorro ou sexo rough, mas confidenciou aos pais sobre uma discussão grave. O padrasto David via bandeiras vermelhas, e eles quase chamaram a polícia várias vezes, mas Emily sempre dizia que não aconteceria de novo. Os pais ajudaram no plano de comunicação do casal, mas a juventude dela, aos 22 anos, a fazia ficar, apesar das promessas quebradas. Joseph tinha um passado sombrio, incluindo um incidente em 2018, onde agrediu uma cliente após um encontro, ameaçando matá-la, embora sem acusações por falta de provas. Em 15 de outubro de 2021, Emily e Joseph saíram de New Hampshire na van convertida para celebrar o primeiro aniversário de casamento em Bolton, Vermont. Era uma viagem especial durante a temporada de folhas, com planos de acampar, dirigir por estradas curvas e curtir a natureza. Emily finalmente conheceria a irmã de Joseph, Nikki, que ficaria em um Airbnb próximo com o namorado.
O casal levaria o cachorro Remington e Joseph planejava visitar amigos e família na área de Burlington e St. Albans. Eles chegariam à noite, com Nick e o namorado no condomínio Bear Run, enquanto Emily e Joseph ficariam na van ali perto, marcando o café da manhã juntos, no dia seguinte no Max's Restaurant, em Waterbury Village. No dia seguinte à chegada em Bolton, 16 de outubro, Joseph apareceu sozinho para o café da manhã com a irmã Nick e o namorado dela no Max's Restaurant, em Waterbury Village. Nick perguntou por Emily e Joseph explicou que ela estava dormindo na van, se recuperando de uma noite de bebedeira pesada que a deixou muito doente para sair. Ele parecia relaxado, tomou banho no Airbnb de Nick antes do encontro e até ofereceu trazer café para ela. Depois do café com mimosas, Joseph desenhou uma tatuagem rápida na irmã, como ela pediu, e eles seguiram para St. Albans, onde visitaram um amigo dele. Lá jantaram juntos com bebidas e risadas, mas Emily continuou ausente o dia todo, sem qualquer contato ou menção de que algo estava errado. Joseph passou o tempo todo socializando, como se a viagem de aniversário fosse só dele, sem sinal da esposa. As histórias de Joseph sobre o paradeiro de Emily mudaram rapidamente, criando confusão. Inicialmente para Nick, ele disse que Emily estava bem, apenas dormindo na van após a bebedeira. Mais tarde, ainda no mesmo dia, confidenciou à irmã que eles haviam brigado feio na noite anterior, e Emily, furiosa, saiu e pegou um Uber de volta para casa em New Hampshire. Ele alegou não ter contado antes para não estragar a viagem dela. Porém, quando Joseph foi aos sogros no dia 17, de moto após pegar o veículo guardado no amigo em St. Albans, mudou a versão novamente. Disse que brigaram na estrada Bolton Valley Access. Por volta das 13 horas do sábado, Emily saiu da van sozinha e caminhou pela beira da estrada. Ele seguiu para uma loja de conveniência em Bolton. Voltou para procurá-la, mas não achou, assumindo que ela havia ido embora. Ele mencionou ter mandado várias mensagens sem resposta, mas as histórias não batiam, de dormindo na van, para Uber após briga, para abandonada na estrada. Em 18 de outubro, os pais de Emily, Adrienne e David ligaram para a polícia de Vermont por volta das 19 horas e 15 minutos, reportando a filha desaparecida após dias sem contato. Joseph havia chegado à casa deles em Northfield, New Hampshire, sozinho de moto, depois de uma viagem de aproximadamente 5 horas de St. Albans, e alegou não saber onde Emily estava desde o sábado, repetindo a história da briga na estrada e da saída dela. Ele disse ter procurado, mandado textos e até ido à loja, mas sem sucesso. A família ficou alarmada, pois ele havia passado o fim de semana socializando com amigos e irmã, como se nada tivesse acontecido, enquanto Emily sumia. Eles desconfiaram imediatamente das versões conflitantes, sabendo do histórico de brigas e controle dele, e notaram que Emily, sempre conectada, não respondia ao telefone, o que era incomum para alguém tão próxima da família. A investigação começou rápido com o Trooper Cody, da Polícia Estadual de Vermont, que assumiu o caso horas após o relatório. Ele ligou para Joseph no telefone, e a conversa revelou inconsistências. Joseph disse que deixou Emily em um estacionamento para pegar Uber após briga, foi à loja de gasolina, voltou e ela havia sumido desde sábado à tarde, por volta das 12 horas e 30 minutos às 13 horas. Mas mencionou a van quebrada com transmissão ruim, precisando de inspeção, embora admitisse ter dirigido para cima e para baixo na estrada procurando por ela. Cody notou as contradições sobre a van funcional ou não. Enquanto isso, policiais foram à casa de Sarah Lang, amiga de Joseph em St. Albans, onde a van estava estacionada. Primeira evidência concreta localizada. A van foi encontrada na propriedade de Sarah Lang, estacionada bem ao lado da entrada da casa, contrariando a alegação de Joseph no telefonema de que estava na oficina para reparos. Policiais questionaram Sarah e a família, fizeram uma busca rápida superficial na van, olhando itens sem mexer fundo, e decidiram rebocá-la para a delegacia em St. Albans para uma investigação detalhada. Já surgiam primeiras evidências físicas, como itens que pareciam fora do lugar, preparando o terreno para buscas mais profundas
enquanto Joseph continuava em St. Albans com amigos. Na madrugada de 19 de outubro, Joseph mostrou um comportamento cada vez mais suspeito ao tentar recuperar a van durante a noite. Por volta das 23h20, ele foi à casa do amigo Spencer Lemons em Fairfield, agindo quieto e estranho, sem conversar muito, e insistiu em pegar a van imediatamente, em vez de esperar o dia seguinte como planejado para uma trilha. Spencer notou que Joseph estava distante, respondendo apenas que tudo estava bem quando questionado, mas focado em "preciso pegar minha van agora". Eles entraram no Honda Civic de Spencer e dirigiram para a casa de Sarah Lang, em St. Albans, onde a van estava estacionada. Ao se aproximarem, viram 3 ou 4 viaturas policiais ao redor da van, com oficiais investigando. Joseph entrou em pânico, mandando Spencer continuar dirigindo sem olhar, e no fim da Rua Morta, fazerem uma volta e passarem novamente devagar. Spencer viu o nervosismo extremo de Joseph, que suava e evitava o olhar, uma mudança drástica do amigo calmo de antes, levando Spencer a pressioná-lo sobre o que estava acontecendo. Enquanto dirigiam de volta após passarem pelos policiais pela segunda vez, Joseph confessou algo chocante para Spencer. Ele começou dizendo: "Fiz algo muito ruim e quero ver minha avó", o que deixou Spencer alarmado. Pressionado, Joseph admitiu que Emily estava na van, e quando Spencer perguntou se ela estava viva, respondeu: "Não". Ele confirmou que a havia matado, dizendo que ela estava dentro daquela caixa, referindo-se à van. Spencer, em choque e medo, parou o carro imediatamente na Route 36, gritando para Joseph sair, preocupado se ele tinha uma arma. Joseph obedeceu, saindo e caminhando pela estrada escura. Spencer deu meia volta para se afastar e ligou desesperado para o 911, relatando a confissão. Ele disse que matou a esposa, que ela está na van, e eu o tirei do carro porque tenho medo. Ele deu detalhes sobre a localização de Joseph, direção a St. Albans, e enfatizou não saber se ele estava armado, ajudando a polícia a rastreá-lo. No dia 19 de outubro, a prisão de Joseph aconteceu por coincidência na Maple Fields Convenience Store, em St. Albans. A trooper Amy Nolan, trabalhando no caso, foi à loja por volta das 14 horas comprar energéticos e lanches para a equipe, prevendo uma noite longa. Ao estacionar, um homem de capuz cruzou devagar na frente do carro, chamando atenção. Dentro da loja, perto dos refrigeradores, ela o viu de novo fazendo contato visual 2 vezes e o reconheceu como Joseph pelos boletins de procura. Fora, no estacionamento, Amy o chamou Joseph e, como ele não parou, gritou: "Polícia Estadual, só quero falar". Ele virou, baixou os ombros e disse: Não estou bem". Amy explicou que não era uma prisão, só perguntas sobre Emily, e Joseph, resignado, concordou em ir à delegacia de St. Albans para interrogatório, sem resistência. Na delegacia, Joseph deu uma confissão completa e detalhada aos detetives. Ele admitiu que logo após chegarem a Bolton na sexta à noite, brigaram feio, porque Emily quis terminar o casamento ao descobrir que ele achava não precisar ser fiel, enquanto a controlava com ciúmes. Joseph disse que ruminou por 5 a 10 minutos, pegou a pistola Glock 17, subiu na cama onde Emily estava deitada, colocou um travesseiro sobre a cabeça dela e atirou 2 vezes a queima-roupa, com as balas atravessando o crânio e parando em outro travesseiro. Ele negou que ela estivesse dormindo, mas confirmou que ela não reagiu. Para conter o sangue, ele pegou um saco plástico da cozinha e amarrou no pescoço dela, arrastando o corpo para o banheiro apertado da van. Depois, entre o almoço com a irmã e o jantar, moveu a van para um lugar quieto e usou uma serra manual para desmembrar o corpo em pedaços menores, braços, pernas, pés e cabeça, para facilitar o descarte, que planejava fazer na floresta. Os restos mortais de Emily foram descobertos de forma macabra durante a busca na van na delegacia. O corpo foi encontrado em 8 sacos plásticos pretos separados, desmembrado em partes. Ambos os braços, pernas, pés e a cabeça, além do torso,
todos no banheiro da van convertida. A cena do crime havia sido preservada por dias enquanto Joseph mentia para todos, com o corpo escondido ali desde o sábado de manhã durante suas visitas sociais. A investigação na van revelou evidências físicas devastadoras que reforçaram a gravidade do crime. No banheiro da van, junto aos sacos plásticos com os restos de Emily, a polícia encontrou o anel de casamento dela, manchado de sangue seco, um símbolo do compromisso quebrado de forma trágica. Dentro do veículo havia produtos de limpeza, incluindo alvejante espalhados pelo espaço, sugerindo uma tentativa de apagar vestígios do crime. 6 armas de fogo foram localizadas, incluindo a Glock 17 usada no assassinato, além de um supressor e várias caixas de munição, indicando que Joseph estava preparado para a violência. Esses itens, encontrados durante a busca detalhada na delegacia de St. Albans, pintaram um quadro claro de premeditação e tentativa de encobrir o crime, com a van funcionando como uma cena de crime móvel que ele manteve escondida por dias. A autópsia de Emily trouxe detalhes ainda mais horríveis sobre a brutalidade do ataque. Os médicos legistas confirmaram que a causa da morte foram 2 tiros na cabeça, disparados a queima-roupa enquanto ela estava deitada, com as balas atravessando o crânio e parando no travesseiro. Além disso, o exame revelou 18 facadas pós-morte, feitas com 3 facas de cozinha diferentes encontradas na van. Essas facadas, concentradas no torso e membros, foram descritas como overkill pelos médicos, um termo usado para indicar violência extrema e desnecessária após a morte já estar confirmada. A combinação de tiros e facadas sugeriu raiva intensa, com Joseph desferindo golpes, mesmo após Emily não representar mais qualquer ameaça, apontando para um ataque movido por fúria pessoal. O passado criminoso de Joseph reforçou o padrão de comportamento violento. Em 2018, uma mulher em Burlington, Vermont, reportou à polícia que Joseph a agrediu sexualmente após um encontro, ameaçando-a com uma faca e dizendo que a mataria se ela contasse a alguém. Apesar da gravidade, as acusações não foram adiante por falta de evidências físicas suficientes e o caso foi arquivado. Esse incidente, somado às preocupações da família de Emily sobre seu comportamento controlador, como monitorar os passos dela, exigir provas de fidelidade e episódios de hematomas inexplicados, mostrou que Joseph tinha um histórico de violência e manipulação, especialmente contra mulheres, que culminou no assassinato de Emily. Um mistério sombrio envolvendo a família Ferlazzo veio à tona durante a investigação. Em 2009, a madrasta de Joseph, Young Helene Ferlazzo, foi encontrada morta em sua casa em Bedford, New Hampshire, assassinada a facadas. O pai de Joseph, Joseph Sr., descobriu o corpo, mas nunca foi acusado, e o caso permanece sem solução até hoje. A brutalidade do crime, múltiplas facadas, similar ao que Joseph fez com Emily, levantou perguntas sobre possíveis conexões, embora a polícia não tenha encontrado evidências concretas ligando Joseph diretamente ao caso. A coincidência alimentou especulações, mas a investigação focou no presente, sem explorar mais profundamente esse mistério do passado da família. Após sua confissão na delegacia, Joseph foi formalmente preso em 19 de outubro por homicídio em primeiro grau. Ele foi levado para a cadeia do condado de Chittenden, em Vermont, e mantido sem direito à fiança devido à gravidade do crime e ao risco de fuga. No tribunal, apesar da confissão detalhada, incluindo o uso da Glock, o saco plástico e o desmembramento com serra manual, Joseph entrou com uma declaração de inocência, contradizendo suas próprias palavras. Como não tinha condições financeiras, um defensor público foi nomeado para representá-lo. A prisão marcou o fim de suas tentativas de enganar a polícia e a família de Emily, que agora enfrentava o luto devastador pela perda da jovem enfermeira enquanto o caso avançava para o julgamento. Em janeiro de 2023, a família de Emily abriu um processo civil contra Joseph Ferlazzo, buscando justiça além do caso criminal. O Tribunal de New Hampshire concedeu um veredicto de $1,5 milhão em danos compensatórios à família,
reconhecendo o impacto devastador da perda de Emily. O objetivo principal da ação não era apenas financeiro, mas impedir que Joseph lucrasse com a história do crime, como por meio de livros ou entrevistas. Como parte da decisão, os bens do casal, incluindo a van convertida onde o crime ocorreu, foram automaticamente transferidos para a família de Emily, garantindo que Joseph não tivesse acesso a qualquer patrimônio ligado ao casamento. Adrienne, mãe de Emily, liderou o esforço, expressando que o processo era uma forma de proteger a memória da filha e evitar que Joseph se beneficiasse de sua brutalidade. Enquanto isso, Joseph permaneceu preso por 3 anos na cadeia do condado de Chittenden, aguardando o julgamento criminal. Durante esse período, uma avaliação psiquiátrica foi realizada, diagnosticando-o com transtorno de personalidade narcisista, caracterizado por falta de empatia e comportamentos manipuladores, o que alinhava com seu histórico de controle sobre Emily. A defesa, liderada por um defensor público, solicitou testes balísticos adicionais na Glock 17 usada no crime, tentando questionar detalhes técnicos da arma, como a possibilidade de disparos acidentais. Esses pedidos atrasaram o processo, mas o julgamento criminal foi finalmente marcado para começar em dezembro de 2024, com a promotoria preparada para apresentar evidências físicas, como o anel de Emily manchado de sangue e a confissão inicial de Joseph. No julgamento, a defesa de Joseph adotou uma estratégia ousada, mudando completamente sua versão dos fatos. Contrariando a confissão detalhada de que atirou em Emily enquanto ela estava deitada e desmembrou o corpo, Joseph alegou legítima defesa. Ele afirmou que Emily era a agressora no relacionamento, descrevendo-a como emocionalmente instável e fisicamente violenta, sugerindo que ela o atacou na noite do crime, forçando-o a disparar para se proteger. Essa narrativa contradizia diretamente as evidências, como as 18 facadas pós-morte e o saco plástico usado para conter o sangue, além de ignorar o fato de Emily estar desarmada. A promotoria destacou que a nova história era uma tentativa desesperada de manipular o júri, incompatível com os ferimentos brutais e o comportamento de Joseph após o crime. Nikki, irmã de Joseph, foi uma testemunha-chave no julgamento. Ela confirmou que Emily nunca apareceu no café da manhã planejado no Max's Restaurant em 16 de outubro, apesar de Joseph dizer que ela estava apenas doente na van. Nick descreveu como ele agiu normalmente durante o fim de semana, tomando banho no Airbnb dela, tatuando-a e jantando com amigos em St. Albans, sem mostrar qualquer preocupação com o suposto desaparecimento de Emily. Ela revelou que planos de encontros familiares, como uma reunião com a avó de Joseph, foram cancelados sem explicação, e seu comportamento casual, rindo, bebendo e socializando, era perturbador, dado que Emily já estava morta. O testemunho de Nick reforçou a frieza de Joseph e as mentiras que ele contou para encobrir o crime. A mãe de Emily, Adrienne, trouxe um depoimento emocionante sobre o histórico de abuso no relacionamento. Ela descreveu episódios em que Emily aparecia com hematomas e arranhões, como nas coxas e braços, que a filha atribuía a acidentes, mas que levantavam suspeitas. Adrienne relembrou momentos em que Emily, chorando, se trancava no banheiro para escapar das explosões de ciúmes de Joseph, que a acusava constantemente de infidelidade. Ela mencionou um incidente em que Joseph dirigia a van de forma perigosa, com Emily implorando para ele parar, mostrando seu controle agressivo. Um vídeo apresentado no tribunal mostrou Emily, em lágrimas, pedindo ajuda à mãe pelo telefone, confessando medo do marido. Esses relatos pintaram um quadro claro de violência doméstica prolongada, reforçando que Emily vivia sob constante pressão e perigo antes de sua morte trágica. Joseph Ferlazzo assumiu o banco das testemunhas como a única defesa apresentada por sua equipe jurídica, uma estratégia arriscada que colocou o foco diretamente nele. Ele alegou amnésia seletiva sobre o interrogatório inicial na delegacia, onde havia confessado em detalhes o assassinato, afirmando que não se lembrava de ter dito que atirou em Emily enquanto ela dormia na cama da van. Em vez disso,
apresentou uma versão contraditória. Joseph narrou que, durante uma discussão, Emily o chutou na virilha e pegou o revólver Taurus debaixo do travesseiro, dizendo: "Você está morto", o que o levou a reagir com sua Glock 17. Sua performance no tribunal incluiu momentos teatrais, virando-se para chorar, mas sem lágrimas visíveis ou sinais de emoção genuína, o que o júri percebeu como manipulação, alinhado ao diagnóstico de transtorno narcisista que destacava sua falta de empatia. A promotoria expôs rapidamente as contradições dessa narrativa, desmontando a alegação de legítima defesa com evidências irrefutáveis. A arma que Joseph disse ter sido usada por Emily, o Taurus, foi encontrada em uma gaveta da cozinha da van, não debaixo do travesseiro como ele alegou, enquanto a Glock estava exatamente onde ele confessara inicialmente. Fotos do corpo de Joseph tiradas após a prisão não mostravam ferimentos recentes, como hematomas ou arranhões, contrariando suas descrições de agressões físicas por Emily, incluindo chutes e socos na virilha. Seu comportamento pós-crime, saindo para café da manhã com a irmã, tatuando-a, jantando com amigos e bebendo mimosas enquanto o corpo desmembrado de Emily apodrecia na van, era incompatível com alguém traumatizado por autodefesa. A promotoria enfatizou a premeditação. Joseph colocara um saco plástico na cabeça de Emily para conter o sangue, desmembrara o corpo com uma serra manual em 8 partes e planejara descartá-lo na floresta, ações calculadas para encobrir o crime, não reações impulsivas de medo. Mensagens de texto enviadas por Joseph ao telefone de Emily, já morta, revelaram um comportamento psicopático e calculista. Por 3 dias após o assassinato, ele fingiu normalidade, mandando textos como "Bom dia, amor" e "Eu te estranho, por favor me liga", simulando preocupação por seu desaparecimento. Em 16 de outubro, escreveu: "O que você está fazendo? Fale comigo, por favor. E estou nos Langs, me liga." No dia seguinte: "Bom dia, Bubby, eu te sinto falta, por favor me liga." As mensagens escalaram para a agressividade, como: "Isso foi longe demais. Volte para casa." E "Você é uma idiota, eu não mereço isso." Mesmo sabendo que ela estava em sacos plásticos no banheiro da van. Esses textos, apresentados no tribunal, mostraram como Joseph mantinha a fachada de marido amoroso para despistar suspeitas, reforçando sua manipulação fria. O júri deliberou por apenas 2 horas antes de declarar Joseph culpado de homicídio em 1º grau. As evidências físicas, como as 18 facadas pós-morte, o silenciador na arma e o corpo desmembrado, combinadas à confissão original gravada, prevaleceram sobre a tentativa falha de alegar legítima defesa. A promotoria argumentou que o ego inflado de Joseph, incapaz de aceitar rejeição, o levou a executar Emily após ela ameaçar deixar o casamento, rejeitando completamente sua nova versão como fabricação. Em janeiro de 2025, Joseph Ferlazzo foi sentenciado a 42 anos à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Depoimentos da família de Emily foram emocionantes. Sua mãe, Adrienne, falou da perda de uma filha carinhosa e aspirante a enfermeira, cujo sonho de ajudar pessoas foi cortado aos 22 anos. O padrasto David a chamou de Minion, apelido carinhoso, lamentando a ausência de sua melhor amiga. O irmão mais novo destacou o vazio deixado pela irmã Alma. O caso destacou os perigos da violência doméstica, escalando, com sinais ignorados como ciúmes obsessivos e abusos físicos levando à tragédia, servindo de alerta para intervenções precoces em relacionamentos tóxicos.